Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos no nosso programa de controle de times um listar time, um método para inserir times nos nossos vetores, um método para localizar um time nos nossos vetores. E agora, pessoal, nós vamos implementar o excluir. Então nós já fizemos o inserir, já fizemos o localizar, o listar. Agora nós vamos implementar o excluir. Antes disso, pessoal, vamos dar uma relembrada como ficou o nosso laço de repetição. Então aqui dentro, a opção 1, ele chama insere. Opção 2, excluir, nós vamos implementar ainda. Opção 3, para alterar, nós vamos implementar esse método ainda. E no 4, localizar time, nós chamamos o método e indicamos em qual posição do nosso vetor o time está alocado. Então, maravilha, pessoal. Vamos implementar o nosso excluir. O nosso excluir, pessoal, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos criar primeiramente o nosso método. Eu vou criar logo abaixo o insere. Porém, pessoal, eu vou copiar o cabeçalho do método insere times. Para quê? Para aproveitar a declaração de parâmetros. Então eu vou ter que passar para o meu remove times o vetor de códigos, o vetor de nome, os pontos, vetor de pontos, o tamanho lógico. E agora, pessoal, eu não preciso passar o último código, pois esse último código é utilizado para gerar um novo código para o nosso time que foi inserido no nosso vetor. Então agora, o que nós vamos fazer? Mantendo o padrão que nós começamos, dentro do nosso remove times, eu vou exibir na tela um remove time. Vou solicitar para o usuário agora o código do time, pessoal. Então nós vamos fazer um remove que vai remover o time por meio do seu código. E eu vou armazenar esse código na variável code. Porém, caso vocês não recordem, o comando readline ele devolve para quem está utilizando mesmo um texto. Então ele tem como retorno uma string. Então aqui, primeiro de tudo, vamos chamar o convert para converter para inteiro de 32 o retorno do nosso readline. Então olha lá, o nosso remove times vai perguntar para o usuário qual que é o código do time dele, vai ler esse código e agora, pessoal, nós vamos ter que fazer um método para remover esse valor. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, pessoal, eu preciso localizar esse meu time no nosso vetor, ou melhor, nos nossos vetores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a nossa função localiza time código. Ela já está pronta. Eu vou chamá-la e vou guardar o valor dentro de uma variável. Então aqui no nosso remove time, eu vou fazer a chamada do localiza time, passando o vetor de código, o vetor de nome, o vetor de pontos e o tamanho lógico. Agora eu vou fazer um if para aqui, pessoal. Caso o P seja maior ou igual a 0,
significa que ele encontrou o time dentro do nosso vetor. Então, o time pode ser removido. Então, reparem aqui no nosso localiza, quando ele não encontra, ele devolve o valor menos 1. Então, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou ter que implementar aqui um jeito de remover esse valor do vetor. Ah, mas como assim, Danilo? Imaginem que eu tenho um vetor com o número 1. Na posição 0, tenho o número 1. Na posição 1, eu tenho o número 4. Na posição 2, eu tenho o número 5. Na posição 3, eu tenho o número 8. E na posição 4, eu tenho o número 9. Então, o número 1 está na posição 0, o 4 na 1, o 5 na 2, o 8 na 3 e o 9 na 4. O que eu devo fazer? Vamos supor que eu queira remover o 5, pessoal. Eu tenho que pegar, fazer com que o 8 venha para o lugar do 5 e o 9 venha para o lugar do 8. Feito isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decrementar o tamanho lógico do meu vetor. Por quê? Eu removi um valor do vetor, logicamente. Então, o nosso TL tem que diminuir. Então, aqui, pessoal, quando eu chamei o nosso localiza time, ele fez o quê? Ele me trouxe a posição do vetor onde o meu time está alocado. Então, no caso do exemplo que eu havia escrito aqui, vamos supor que o time que eu quero remover é o time de código 4. Então, eu tenho que fazer o 8 vir para o lugar do 4 e o 9 ir para o lugar do 8. Então, este P vai estar valendo a posição do vetor onde o nosso time está representado, tanto no vetor de código, quanto de nome, quanto de pontos. Então, o valor que eu quero remover é o valor que está na posição P. Então, agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer um for que vai da posição P. Então, olha lá. Para i atribuo P, enquanto i for menor que TL menos 1. Por que TL menos 1? Porque, pessoal, dentro desse for, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer com que o meu vetor de códigos na posição i receba o que está dentro do mesmo vetor na posição i mais 1. Com isso, pessoal, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Eu estou pegando o número que está à frente e colocando na posição abaixo. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros vetores, tanto de nome quanto o vetor de pontos. Então, pessoal, após o término do for, o que vai acontecer? Eu já vou ter realocado os valores dos meus vetores e eliminado, logicamente, o time com o código informado, se esse código existir na nossa tabela de times. Então, pessoal, após o for, o que eu devo fazer? Eu devo decrementar o TL. Por quê? Porque eu acabei de remover um valor dos nossos vetores. Então, no término desse for, eu já vou ter eliminado o nosso time. Espero que eu tenha conseguido, pessoal, ensinar vocês a remover um valor do vetor. Então, vamos fazer um teste. Dentro do nosso programa principal, na opção de excluir, eu vou chamar o remove time. Só que detalhe, pessoal,
uma coisa interessante. O correto, geralmente, é fazer o quê? É implementar uma função que não converse com o usuário. Então, era mais interessante, no nosso programa principal, eu fazer as perguntas para o usuário, como, por exemplo, informe o código do time, informe os valores a serem inseridos. E, dentro da função, só fazer o quê? O processo que insere o valor dentro dos vetores. E mesma coisa com excluir e com alterar. Porém, para ficar mais fácil para vocês, acho que até na questão do entendimento, eu optei por implementar toda a parte lógica da inserção, da exclusão dentro da função. Então vamos lá. Comentado isso, eu vou chamar aqui o meu exclui time. Só que antes, vamos ver o que eu esqueci. Não é exclui, é remove times. E eu vou passar para ele o código do time, o nome do time, ou melhor, o vetor de códigos, o vetor de nomes, o vetor de pontos e o tamanho lógico. Aqui, como é por referência, eu devo colocar o ref na frente, pessoal, para indicar que é por referência, que ao terminar a execução do método, o TL vai ter sofrido alteração, caso nós tenhamos mudado o valor dele, obviamente, dentro da função. Então pronto, pessoal, implementamos o excluir. Vamos testar. Então aqui, insere um time, nome do time, A, pontuação 0. Insere um time, nome do time B, pontuação 0. Insere um time novamente, mais uma vez, que maravilha, pessoal. Eu, na hora de inserir, acabei informando um valor que não era permitido. Vamos continuar, né? Que ele não vai travar aqui no caso. Então, vou inserir aí o time de nome E. Vamos ver agora, listar times. 5. Então, olha lá. Eu tenho o time A, B, C, D e E. Eu vou excluir o time C, onde o código dele é 3. Então, no nosso excluir, eu vou informar o código do time, que, se eu não me engano, era 3. Ou melhor, eu não me recordo. Então, vou colocar código 10. Que eu sei que não existe. Agora vamos ver, pessoal, o código do time, porque ele solicitou 2 vezes isso daqui pra gente. Vamos relembrar. Maravilha, pessoal. Por quê? Porque na nossa função localiza time, o que eu fiz dentro da própria função, eu solicitei que a pessoa informasse o código. Então, olha lá. Este é o problema de conversar com o usuário dentro dos nossos métodos. Lembra que eu acabei de falar isso para vocês? Então, pessoal, vamos fazer a seguinte coisa. Já para nas próximas aulas o nosso código ficar correto, eu vou realocar alguns comandos, como por exemplo, eu vou remover do nosso localiza o informe o código do time, vou remover do insere esses valores. Porém, nós já nos estendemos muito, pessoal. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer isso.
Obrigado e até a nossa próxima aula.